Le damos la más cordial bienvenida a este primer ciclo 2022. Hoy tenemos en nuestra charla al doctor Hermani Contipelli del Western University Campus Leiden en Holanda. Y hoy nos va a compartir su charla La visión emprendedora en la región latinoamericana, la cual le damos la más cordial bienvenida a esta sesión. Como lo mencionan los compañeros, debemos mantener nuestras cámaras y micrófonos cerrados, ya que estaremos transmitiendo esta sesión. Entonces, para que lo tomen en cuenta, además, si tienen consultas, comentarios, pueden hacerlo vía nuestro chat, de manera que nosotros estaremos pendientes y posterior al cierre de la sesión se las hacemos compartir a nuestro expositor. Entonces, le damos la palabra a nuestra directora Angélica Vega, la cual nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos y todas presentes acá, mis compañeros, profesores de la Escuela de Administración Pública, a los estudiantes, a las personas estudiantes que nos acompañan esta mañana. Reciban una cordial bienvenida a nuestra escuela y a la Universidad de Costa Rica. Yo quisiera aprovechar solamente, robarle unos minutos a Imani para comentar que, bueno, hoy comenzamos una semana diferente. El día de ayer nuestro pueblo decidió por una persona para ocupar el puesto de presidente de nuestro país. Es un hecho muy importante. Este ejercicio democrático no siempre nos gusta todos los resultados, no siempre estamos a favor, pero es un ejercicio democrático muy importante que tenemos, que es un derecho y del cual las personas costarricenses nos sentimos súper orgullosos. Y este tema que vamos a ver hoy con el doctor Imani, pues nos va a dar muchas luces también relacionado con la necesidad que tenemos en nuestras instituciones públicas, que tenemos en nuestros servicios públicos de ser mejorados, de verlos de una manera diferente y de verlos de una manera innovadora, pero sin perder el compromiso y la pasión por el servicio público. Entonces, pues mi mensaje, y espero que sea el de toda la escuela, es que veamos esto como un ejercicio democrático. Nuestra sociedad cambia, el sistema de valores cambia, y por lo tanto debemos estar atentos y atentas a estos nuevos requerimientos y actuar en consecuencia. Entonces, tenemos un nuevo presidente, esperamos que tome las mejores decisiones para nuestro país y pues a seguir haciendo patria, como decían los abuelos. Muchas gracias y feliz semana, y sin más, voy a darle la palabra a el inicio de la conferencia inaugural con el doctor Imani Contipelli. Para presentarles a nuestro expositor el día de hoy, don Hermani Contipelli es profesor de estudios latinoamericanos en Western University Campus Leiden, Holanda. Es profesor en innovación social y de economía circular en la United International Business School y es parte integrante del grupo de profesores del programa de doctorado en gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano en Administración Pública, ICAP. Completó sus estudios doctorales en Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Obtuvo 2 postdoctorados en Política y Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Pompeu Fabra adicionalmente. Realizó diversas experiencias en el campo académico, trabajando como investigador, visitante y profesor en diferentes países como España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Brasil, México, Chile, Corea del Sur, Argentina, entre otros. Actualmente es cofundador de la iniciativa de acción investigativa Remote Connection for Sustainability y editor general de la revista Connection for Sustainability Journal en Estados Unidos. Entonces, a esta información le damos la palabra a don Hermani para que inicie su exposición. Profesora Catalina, muchas gracias, ¿no?, por la presentación, ¿no? También me gustaría agradecer a la profesora Angélica, ¿no?, también por, ¿no?, gentilmente me invitar, ¿no?, para esa charla, ¿no? Es un honor
¿no? Estar con vosotros. Yo creo que todos ya pueden notar, ¿no? Por mi acento que soy, ¿no? Brasileño, aunque tenga mi mitad italiana, entonces, ¿no? Yo soy un producto, ¿no? De esas colisiones de etnias que forman nuestra querida América Latina. Es siempre un gusto, ¿no? Hablar, ¿no? Para, ¿no? Costa Rica, ¿no? Es un país que tiene un cariño inmenso, ¿no? Já tenho algumas amistades, ¿no? Com, ¿no? A Escola de Administração Pública, ¿no? Com a Universidade de Costa Rica, já tive outras oportunidades de falar, ¿no? Nessa mesma escola, ¿no? Também com o professor Juan, ¿no? Juan Carlos Herrera Pérez Herrera, ¿no? Entonces, ¿no? Es realmente, ¿no? Un gusto, ¿no? Hablar para ustedes y hablar de un tema tan importante como has mencionado, ¿no? Profesora Angélica, ¿no? Después de la elección, yo vengo acá a hablar sobre América Latina e innovación. Uf, ¿no? ¿Qué situación, ¿no? Yo creo que, ¿no? Hoy, ¿no? Intentarei um pouco poner algumas ideias, despertar algumas inquietudes, não? Sobre como podemos pensar, não? Em América Latina desde a perspectiva de uma região inovadora, não? Porque como sabemos, não? E eu creio que é uma teoria, não? Teoria que há muita aplicação prática, ¿no? De Mariana Mazzucato, ¿no? Con su idea del Estado emprendedor, ¿no? O Estado empreendedor, que é aquele que busca a inversão em políticas estratégicas, que atua no mercado, que busca a inovação, ¿no? Então, además do Estado, ¿no? Empreendedor, eu creio que hoje, ¿no? Em continente como o continente latino-americano, ¿no? Que crescemos, nos desarrollamos a revelia do Estado, ¿no? Porque o Estado é ausente em América Latina, perdone, ¿no? Pero já empiezo, ¿no? Haciendo essa consideração, e eu creio, ¿no? Que crescemos a revelia do Estado, nos desarrollamos a revelia do Estado. É tempo de pensar como região. Devemos deixar para trás essa ideia de Estado e pensar como região, porque hoje, mais do que nunca, enfrentamos problemas globais, problemas que são comuns em Costa Rica, problemas que são comuns em Brasil, problemas que são comuns em Itália, problemas que são comuns em China. Então, caminhamos para isso, não? Para o mundo que busca uma futura, no hoje, no hoje, não? Uma futura governança global. Então, se buscamos uma futura governança global, existe um ponto intermédio nessa governança global, que se chama governança regional. E para, não, fomentarmos essa ideia de governança regional, devemos pensar como região. Devemos entender o que é uma região, essa conjunção, ¿no? De um espaço de pessoas, de valores que forma, que genera uma identidade comum. Assim, ¿no? Quando hablamos de, ¿no? Inovação, ¿no? De empreendedorismo em América Latina, necessitamos, primeiramente, pensar, ¿no? América Latina como região. E pensar em América Latina como região significa ingressar em algumas de suas características históricas. Ingressar nesse processo de formação, não, de América Latina, para entender o que passa hoje, não, com nosso continente. Não? Quando, não, hablamos desse processo de formação de América Latina, vemos que a América Latina é formada pela colisão, não, de três etnicidades. Não? Os nativos americanos, os indígenas que já habitavam nesse continente, os europeus e africanos e seus descendentes. Assim, a ideia de uma região latino-americana integrada se caracteriza pela busca, não? Búsqueda constante de los elementos que definem essa identidade e essa cultura comum.
E sabemos que, não, a partir do momento que ingressamos em essa colisão de etnias, não, a definição de lo que é América Latina está lejos de ser unânime. Pero nós podemos imaginar lo que é América Latina. Podemos imaginar o que é essa região, que é formada por uma série de grupos e culturas, não? que habla um idioma aparentemente comum como dominante, que pratica uma religião comum como cristianismo, pero, não? Para enfrentarmos o problema da inovação, do empreendedorismo em América Latina, devemos andar mais allá desses elementos. Quando vemos nossa história, não? Quando vemos nossa história, não? E as dificuldades para proponer essa definição, para proponer o que é a integração latino-americana, vamos ao ano de 1865, quando José María Caicedo, não, usa por la primeira vez o término América Latina. Para que ele usa América Latina? Para dar, não, essa cobertura ideológica, não, a las ambições coloniais de Napoleão III em la região. Porque não somos mais solamente, não, uma América ibérica, Espanha e Portugal, não, pero também nas raízes francesas. E isso aí nos aleja cada vez mais de uma unanimidade sobre o que é a América Latina. Porque se no começo, quando começou o processo de colonização, teníamos, não, essa cultura ibérica vinculada à América Latina, uma ideia clara, não? Que falávamos ou espanhol ou português, em meu caso, em Brasil, a partir de 1650, com a presença de ingleses, franceses, holandeses, não? Especialmente no Caribe, cambia, não? E traz uma suerte de complexidades que hoje afetam o processo de integração política de nossa região. Además disso, não? Se caminhamos um pouco mais sobre a história e vamos ao século XX, damos um salto ao século XX, vemos que o conceito de identidade latino-americana passa a ser compreendido diferentemente. Por quê? Por la crescente influência política de los Estados Unidos em la região. Não? O temor de uma deslatinização de nossa cultura. A América Latina se define por exclusão. Lo que não é Estados Unidos e Canadá é América Latina. Durante tal período dessa influência, não, norte-americana, não, que vamos ver com a doutrina Monroe, não, em nosso continente, a política exterior americana que é fundamentada numa ideia de consolidação desses supostos Estados-nações, ¿no? Para alejar los antigos colonizadores europeus, ¿no? Domina la región, ¿no? Esses frágiles, hasta hoy frágiles estados latino-americanos, ¿no? Consolida sua dominação política e econômica em nosso continente e nos tornamos, não, o que chamam de America's Backyard. Não? Somos America's Backyard, não? América Latina. Não? Somos sometidos a los mejores interesses de los Yankees. E essa é a nossa realidade, não? Como latino-americanos. Não? Todo esse transfundo histórico, todo esse background histórico, não, nos revelam três características que são na constante em la búsqueda dessa identidade comum latino-americana para entendermos, para compreendermos o que é nossa região. A primeira dessas características é de conotação social. Não? As oligarquias que dominaram nosso continente continuam, não, a cargo de nossa, não, do poder hasta hoje, não? Estendendo-se, não, através de las fronteiras, não? Disseminando pobreza, desigualdades. Nosso continente é o continente com mais desigualdades no planeta. Não?
e que deixa os setores historicamente marginalizados, não, fora da sociedade. Os descendentes de origem africana, os indígenas. Não? E podemos ver isso como uma herência, não, de nosso processo de colonização. Não? Essa figura que vocês podem mirar em nossa pantalla, não, é o pentagrama, não, das raças latino-americanas, em que no topo temos os blancos, não? A convivência, não, entre latinos, como disse quando começou minha charla, a convivência entre nativos americanos, europeus e africanos resultaram nessa sociedade multiétnica. E essa sociedade multiétnica ordenada hierarquicamente, em que a posição dos grupos se define de acordo com a proporção de sangue europeia. São os grupos mistos, eram considerados, e são considerados até hoje, não, inferiores aos europeus de sangue pura. Não? Os blancos, não, que podemos ver nesse pentágono, são formados por os europeus e os criolhos, que depois do processo de independência de nosso continente, não, continuam no poder. Então, temos, não, essa herência hierárquica histórica, que acaba, não, deixando, não, historicamente certos grupos, certas etnias que formam essa sociedade à margem, não, do desenvolvimento, não, que não têm as mesmas capacidades, não, de, não, competição, não, social dentro de nossos coletivos. Desde outras perspectivas, podemos ver também a característica política, não? Que com o fim da colonização europeia, a consequência é que não temos, não, o estabelecimento de um projeto a largo prazo para a construção do Estado-nação. Isso é o que passa. Não? Que acabei de dizer, nos desenvolvemos a ausência do Estado-nação. A América Latina, não, tem um processo próprio de instituições, não, que não são pensadas em largo prazo para serem sólidas, contínuas, democráticas, pero que solamente não, tendem a não, obedecer uma classe dominante para sostener o que chamamos de personalismo, não, político, que é expresso na figura de los caudillos. Hoje temos os caudillos, não? Estão aí mais do que nunca, não, presentes, não? Em nossa cena política, podemos vê-los claramente. Eu sou brasileiro, não? Temos um caudillo comandando nosso país, não? Que converte, não, essa burocracia estatal em uma verdadeira máquina de favores. Não? Uma máquina de favores que prega o clientelismo e que se encontra institucionalizada até hoje. Se vemos alguns historiadores, não, expertos em América Latina, como Edwin Williamson, não, vai definir o fenômeno do caudillo, que se refere a um líder carismático, que promove seus interesses através de uma combinação de habilidades militares e políticas, que é capaz de construir uma rede de clientes e dispensar favores, não, a todos esses clientes através das vias institucionais. Os caudillos, então, representam a cultura da autoridade personal. Sempre necessitamos de um salvador em América Latina. O mecenazgo, e a clientela em seu nível primitivo, que domina nossa política até hoje, e que são fruto desses blancos, não? Da raça desses blancos, perdão, não? Da raça branca que domina, não, socialmente a América Latina desde a colonização. Não? E esses caudillos, não, são, não, esses que distribuem, não, toda essa rede de clientelismo através de múltiplos níveis de governo. Representa esse líder carismático que habla o que as pessoas querem para conquistar o poder, que recompensa seus clientes com favores em resposta a uma lealdade personal e os serviços que são prestados a esses caudillos. O terceiro elemento,
¿no?, que caracteriza nuestro continente es económico, ¿no? La dependencia de los mercados externos. América Latina se construyó para atender la demanda de materias primas de los mercados externos. Y vivimos en ese eterno, ¿no?, ciclo, ¿no?, ese eterno loop, ¿no?, de auge y caída de los precios de las commodities. Dependemos dessas tendências globais que afetam nosso desenvolvimento. Quando temos, não, o período, não, de alta das commodities, expansão, estabilidade, coesão. Quando temos o período de baixa das commodities, contração, inestabilidade política, polarização social. Essa é uma constante. Não? Vivimos nesse eterno loop que revela ciclo repetido no tempo. ¿No? El auge de las materias primas que trae estabilización política, el precio cae en el mercado externo, la región siempre reacciona con conflictos, polarización social, ¿no? Los migrantes son los culpados, ¿no? Las políticas sociales son las culpadas de todos los males del mundo, ¿no? Entonces, ¿no?, lo que no vemos é que estamos submetidos, ¿no?, aos mercados externos. É isso que define, não são os migrantes, não são as políticas sociais, perdão. ¿Ah? Pero o preço global das matérias-primas e seus cambios que têm efeito significativo no crescimento e desenvolvimento de nossa região, em nossa economia, ¿no?, que depende da exportação de matérias-primas, ¿no?, e que refleja em nossa estabilidade política. E que gira nesse eterno loop de ciclos econômicos. As economias exportadoras de América Latina, ¿no?, e sua dependência de los mercados externos, ¿no?, e de los flujos internacionais, são nada mais que uma, ¿no?, demonstração que vivimos uma forma de neocolonialismo. Que a região depende sempre, ¿no?, de esses flujos internacionais, que dependemos da importação de bens manufaturados de los mercados externos. Quando os preços baixam, ¿no?, as importações necessárias só se podem adquirir mediante a contração de préstamos externos, a impressão de dinheiro, e aí temos deudas externas, temos alta de inflação. Isso é o ciclo, ¿no?, o loop, ¿no?, que vivimos. E todas essas três características sociais, políticas e econômicas, ¿no?, que se construíram, ¿no?, a lo largo do tempo na região latino-americana, refleja, ¿no?, o que necessitamos, ¿no?, considerar, o que necessitamos, ¿no?, pensar para superá-las e promover câmbio sustentável, cooperativo e principalmente resiliente para o desenvolvimento de América Latina como região, para o desenvolvimento de nossa região como uma empreendedora, para o desenvolvimento de nossa região como, ¿no?, uma região, espaço para inovação, especialmente inovação social. Especialmente, ¿no?, que agora vivimos os efeitos do COVID. ¿No? En mi pantalla, ¿no?, en mi presentación está, ¿no?, las expectativas de América Latina después del COVID, pero no sabemos más cuándo el COVID va a se cerrar, ¿no?, pero sabemos que essas expectativas não são demasiadamente motivadoras. A crise de saúde se refleja, ¿no?, essa crise de saúde, a pandemia, ¿no?, em prognósticos de recessão, de crescimento débil, ¿no?, que vai afetar a região nos próximos anos e que poderia, ¿no?, contemplar uma nova década perdida, como vivimos durante a década de los 80. ¿No? Segundo só alguns dados para ver essa situação, ¿no?, algumas organizações econômicas, ¿no?, que, ¿no?, analisam a América Latina, ¿no?, dicen que la región será la región, que es la región del mundo más afectada por la crisis económica post-COVID. ¿No? O Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional esperam, ¿no?, que retrocesso, ¿no?, do Produto Interno Bruto, ¿no?, de la região entre menos 7,2% e entre 9,4% em 2021, tanto que
¿no? O ritmo de crescimento de nossa região, ¿no? Em la atualidade está uma média de 2,4%, ¿no? Pero, por outro lado, o ritmo de inflação continua acelerado, é uma taxa de 8,3% em 2021, de acordo com o World Economic Forum, ¿no? E que revela, ¿no? La vuelta, ¿no? A la llamada década perdida, ¿no? Eu tive a oportunidade de viver a década perdida e veramente, ¿no? E realmente aquilo sim era uma crise, ¿no? Um momento de inflação, um momento sem valor em que o dinheiro não valia nada, que tu ibas ao supermercado por la manhã era preço, tu volvias ao supermercado por la tarde era outro, ¿no? Estamos ligando a essa situação. A própria CEPAL prevê, ¿no? Os efeitos sociais, además de los econômicos que refletem en el PIB, que refletem, ¿no? En la inflação, ¿no? A CEPAL prevê mais de 30 milhões de latino-americanos por debaixo de la línea de pobreza nos próximos anos. Además, esse COVID-19, esses efeitos, ¿no? El resacón, ¿no? Del COVID-19, ¿no? É uma prova real para que os governos latino-americanos, ¿no? E isso, ¿no? Era uma prova para que eles demonstrassem sua habilidade administrativa, ¿no? Que era o momento do Estado se fazer presente, ¿no? Para brindar assistência de emergência de maneira efetiva àqueles que necessitam, ¿no? Para, ¿no? Invertir em los sistemas de saúde, de educação. Esse contexto catastrófico, ¿no? Que, ¿no? Demanda verdadeiro cambio de los fatores estruturais que sempre afetaram nosso desenvolvimento social, econômico e político em América Latina, ¿no? Para convertir-se em uma região inovadora, para convertir-se em uma região sustentável, para convertir-se em uma região resiliente. Esses fatores que já mencionei, ¿no? Essas oligarquias presentes no poder que derivam desde o tempo do colonialismo, com essas diferenças raciais, ¿no? A questão econômica, ¿no? Basada na dependência dos mercados externos, a questão, ¿no? Política, ¿no? Pela ausência de liderazgo e a transformação do Estado, do aparato estatal, em uma máquina de favores. Assim, ¿no? Uma das possibilidades de como devemos pensar é como alcançar a regionalização, generar consenso entre múltiplos atores, ¿no? Que devem apostar por la transformação de nosso continente, apresentar-se como partes relevantes para a exigência de las reformas de largo prazo, ¿no? Long term, ¿no? Devemos pensar a América Latina, nossa região, como nunca mais hemos pensado anteriormente, em largo prazo. As reformas que devemos empreender na educação, os serviços de saúde, não? O fortalecimento institucional com finalidade de recuperar, não? A região. Como vimos, não? Esse período de expansão das commodities, não? O último que tivemos, não? Creio que hasta entre 2008 e 2013, quando tivemos a crise em Europa, não? Europa, Estados Unidos, ¿no? La região, ¿no? Pudo fortalecer, estávamos num período de expansão, de coesão social, ¿no? Isso prueba, ¿no? As instituições democráticas, conduzir a macroeconomia de maneira mais eficiente, estabelecer políticas sociais para impactar a pobreza, a desigualdade, pero todo, ¿no? A curto prazo, ¿no? A parte estrutural dessas ações se demonstrou, ¿no? Vulnerável. Não tuvimos, a capacidade de implementar uma visão estratégica de largo prazo que priorize metas, construa consensos políticos e, não, que enfrentem, não, as características, não, que são contínuo em nossa região. A América Latina, então, deve desenvolver sua capacidade para planificar de maneira efetiva e estratégica melhores opções públicas e basar, não, essas melhores opções públicas de acordo, não, com cenários globais.
tomando em conta cenários, não? O que passa fora, devo prever, devo não? Estabelecer minha capacidade de estimar certos eventos e abordá-los de maneira efetiva. Insertar a globalização, esse aspecto global, esses problemas globais em las decisões públicas, para evitar danos futuros, para encontrar formas de responderles ventajosamente para a região. E não somente a curto prazo, quando temos um boom de commodity que soluciona tudo. E passamos por essa ilusão, não? Que a América Latina, na região do futuro, não? O futuro chegou. Não, jamais há legado futuro em América Latina. Essas percepções internas de governabilidade que temos, não são suficientes, não? Em um contexto globalizado. Necessitamos, não? De um conjunto de variáveis independentes que podem ser controlados, não? Por países individuais e que atuem coletivamente. A capacidade de planificar estrategicamente e reconhecer múltiplos cenários, não? Advenidos da globalização. Tivemos agora a pandemia, estamos passando por uma guerra agora, não? Que afeta, não? O developed world, o mundo desenvolvido, e que constantemente, e que por consequência afeta toda a economia mundial. E se reconhecemos esses cenários, podemos, não, desenvolver nossa resiliência, abordar adequadamente esses câmbios globais e construir esse caminho sustentável, inclusive para o desenvolvimento de nossa região. A integração regional pode, não, proteger, não, de maneira mais eficaz a América Latina contra esses eventos econômicos de ordem global. Necessitamos, então, de políticas públicas regionais coordenadas, não? Que durante a última década se demonstrou vulneráveis, não? Em la região. O ciclo global desses eterno loop de commodities, não? Levou os países a adotarem, não? Estratégias comerciais extra-regionais, aumentando aún mais sua dependência dos mercados externos, que é um contrassenso. Ao revés, deveríamos investir em políticas públicas econômicas de caráter intra-regional. O fim do último boom de las commodities, de las matérias-primas, demonstra os problemas institucionais que estão caracterizados, não? Que nos hace falta, não? Reformas estruturais, que vão nos problemas que afetam nosso desenvolvimento, que necessitam de uma direção para maximizar as competências e a produtividade latino-americana nesse mundo cambiante e globalizado. Assinar inversões em várias áreas que vão desde a educação até a formação de habilidades e infraestrutura. A regionalização pode jogar um papel importantíssimo para conduzir a esse melhor desempenho econômico orientado ao bem-estar. Na medida que fomenta as inversões em infraestrutura, em capital humano, pode promover a cooperação entre países e instituições, tá? Desenvolver nossa resiliência, desenvolver, tá? Nossa proteção contra mercados externos, tá? Fortalecer o que é nosso, criar uma rede, não? De solidariedade e cooperação em nossa região, porque temos uma identidade comum. A cooperação entre países latino-americanos poderia impulsar as inversões e a coordenação de políticas públicas que podem cobrir áreas claves de nossa região: infraestrutura, educação, políticas de inovação, energia, coordenação financeira. Todos esses elementos podem ser trazidos para dentro de nossa região, enfrentando os problemas comuns que fazem parte dessa região, que já mencionei quando começamos essa apresentação. Os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas econômicos que são próprios da América Latina. Para impulsar esse desenvolvimento,
econômico regional, a América Latina deve enfocar-se especialmente, ¿no?, en el estímulo de la asociación público-privada para implementar su infraestructura en términos de transporte y logística, mejorar la productividad de las cadenas de suministro, supply chains, a través de normas, regulaciones y políticas transfronterizas a nível regional, especialmente en lo que concerne a las cuestiones tecnológicas, como comercio digital. La tecnología, entonces, ¿no?, también puede contribuir a mejor gestión pública, aumentar la eficiencia de esas supply chains, de esas cadenas regionales de suministro, ¿no? Y